É impressionante. Então, estou muito curioso para ver o que o general Vilas Boas vai falar sobre a Amazônia e poder falar sobre a Amazônia. Muito obrigado. A gente deve falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Então, pelo menos eu vou falar em pé para ser visto. Queria, inicialmente, saudar Dom Bertrand e os demais integrantes desse instituto, o doutor Adolfo, o doutor Plínio, o doutor Eduardo, porque esse instituto tem prestado um enorme serviço para a soberania do nosso país. Se me perguntarem, do ponto de vista da Amazônia, quais são os principais problemas, as principais ameaças à soberania e integridade, eu diria que estão exatamente nessas questões relativas à Amazônia e na questão do narcotráfico. Não sofremos nenhuma ameaça potencial de qualquer país vizinho, por exemplo. Então o Instituto tem prestado um grande serviço, porque essa batalha é uma batalha que vai se decidir por meio das ideias. Ideias que não têm chegado aqui aos centros principais centros do nosso país, sem serem filtradas por esse pensamento politicamente correto que está tão impregnado na nossa sociedade. Muito obrigado, doutor Sérgio Bidueira, pelo prestígio, pelo convite. O doutor Adolfo disse que eu sou um dos mais brilhantes oficiais da minha geração. O senhor sabe por que eu não sou o mais brilhante? Por causa do general Adhemar. Mais brilhante que eu. Além de um grande amigo. Senhoras, senhores, muito obrigado. Não tem ideia da honra e da satisfação e do entusiasmo profissional, porque um evento como esse representa muito em relação à missão que nós temos que cumprir na Amazônia. Como eu disse, a principal batalha é a batalha das ideias. Em 1637, Pedro Teixeira, o capitão português, organizou, por ordem do capitão-geral, capitão-geral da capitania do Grã-Pará, organizou uma expedição com 70 canoas, 1.200 índios, remadores, oficiais, militares, civis, religiosos, e ele percorreu o rio Amazonas, subiu remando, foi até Iquitos, no Peru, e foi até Quito, no Equador. Ele levou um ano nessa empreitada. De lá, ele retornou. Nesse retorno, os espanhóis colocaram um jesuíta espanhol como escrivão, logicamente para colher informações, ficar de olho naquele português que andava passeando lá por terras castelhanas. A próxima. E quando terminou, o padre Cristóvão Acunha escreveu isso no seu relatório. Vejam só. Ao pobre, Rio Amazonas, ao pobre oferece sustento, ao trabalhador satisfação pelo seu trabalho, ao mercador negócios, ao soldado ocasiões para mostrar seu valor, ao rico maiores riquezas, ao nobre honrarias, ao poderoso estados e ao próprio rei um novo império. Vejam que há 400 anos atrás, o padre Cristóvão Acunha teve uma visão do que a Amazônia poderia ou teria potencial para representar para o nosso país, e por incrível que pareça, ela continua como um grande potencial, porque o Brasil ainda não descobriu a Amazônia. Esses dias eu conversava com o ex-senador Jarbas Passarinho, já aposentado, na reserva, retirado da sua residência. Eu fui fazer uma visita e ele me contou a história quando ele era governador do Pará, um embaixador francês que foi visitá-lo e conheceu a Amazônia, e disse para ele: interessante, os países têm colônias além mar. O Brasil tem uma colônia dentro do seu próprio território. E hoje a Amazônia permanece como se fosse uma colônia do Brasil. Próximo. E o grande problema, esse mapa está de cabeça para baixo propositalmente, não é um erro aqui do Coronel Eber, meu ex-cabeça. E
Por quê? Porque é importante que se tenha uma visão da Amazônia centrada na Amazônia, a partir da própria Amazônia. Caso contrário, quando nós abordamos daqui a Amazônia, ela fica como uma área periférica, fica realmente mais ou menos como uma colônia do Brasil. E o nosso país pode passar. Nosso país é um país curioso, porque em pleno século XXI, o Brasil não concluiu o processo de consolidação da sua nacionalidade. E o território faz parte da consolidação da nacionalidade. E nós temos ainda um passivo geohistórico, uma tarefa que o Brasil ainda não logrou concluir, qual seja a de ocupar, integrar, explorar, integrar a dinâmica da sua sociedade, do seu desenvolvimento nacional, essa região que corresponde quase metade, ou mais da metade do território brasileiro. Isso talvez explique o fato de o Brasil não ter muita vocação ainda para participar, ter uma política externa eficiente, de se projetar. Porque nós temos tantos problemas internos, além deste passivo, temos as desigualdades sociais, temos as diferenças regionais tão grandes, então somos muito voltados ainda para dentro de nós mesmos. A Amazônia, no primeiro século após o descobrimento, Portugal tinha os limites do Tratado de Tordesilhas, que passava na foz do Rio, e também muito preocupado voltado mais para os caminhos das Índias, a Amazônia ficou esquecida e, em consequência, houve uma presença grande de espanhóis, de holandeses, franceses e ingleses que estabeleceram, num ou outro ponto, alguma feitoria, alguma tentativa de colonização. Até que em 1615, os portugueses resolvem, então, se voltar para a Amazônia. Em 1615, eles expulsam os franceses do Maranhão, e no ano seguinte, já 1616, sai uma expedição. São Luís, vão a Belém, ali expulsam os estrangeiros que lá estavam, fundam a cidade de Belém e criam fundam a cidade de Belém e constroem o primeiro forte da Amazônia, que é o Forte do Presépio. Aí tem início o processo de interiorização dos portugueses na Amazônia. A Amazônia, o Capistrano de Abreu diz que a Amazônia foi, ao contrário do Prata, a Amazônia foi descoberta pelos espanhóis e ocupada pelos portugueses, sendo que o Prata foi descoberto pelos portugueses e ocupado pelos espanhóis. A primeira grande expedição na Amazônia foi de Francisco Orellana, em 1541, que ele desceu o rio e, inclusive, essa expedição, pelo relato do seu escrivão, o padre Carvalhal, ele dá origem ao nome Amazônias porque eles teriam se enfrentado índias guerreiras na região onde é a foz do rio Inhamundá hoje, e aí faz referência a essas índias guerreiras, uma referência à mitologia grega, né, das Amazônias, e acabou esse nome sendo adotado para toda a região. Do ponto de vista econômico, a Amazônia até hoje toda, ela teve dois ciclos importantes de desenvolvimento. O primeiro foi durante o século XIX, a partir de a primeira metade do século XIX, quando, em razão da segunda revolução industrial, a borracha começa a ter uma valorização importante, e o que dá origem ao ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha acabou em 1910, em função de uma queda precipitada dos preços, em razão de os ingleses terem levado sementes de borracha para a Malásia e lá efetuado plantações regulares, e essa produção racional e mais a descoberta de borracha sintética também provocou uma queda abrupta do preço da borracha e gerou uma depressão econômica muito grande na região. Esse período foi acompanhado também num período de grande exploração de ouro, principalmente no Amapá, com a grande presença de franceses, o que acabou dando origem à questão do Amapá, né, aquela questão em que houve uma arbitragem e o Brasil acabou ganhando
e manteve a linha de fronteira no rio Oiapoque. Mas o ciclo da borracha, ele deixou um legado importante, porque ele deixou todas as fronteiras, a ocupação efetiva das fronteiras, ele nos legou o Acre, ele consolidou cidades importantes na Amazônia, como Manaus e como Belém, e um desenvolvimento social importante. A partir daí a Amazônia entra em depressão, e somente durante os governos militares, com o presidente Castelo Branco, que institui a Zona Franca de Manaus, e logo em seguida os governos Médici e governo Geisel, em que eles criam outros grandes projetos, o Plano de Integração Amazônia, o PIN, e depois o Polo Amazônia. Eram projetos que tinham características importantes, porque eram projetos com uma visão sistêmica, eram projetos integrados, que abrangiam tanto a parte econômica, com infraestrutura, com desenvolvimento. Já eles eram avançados, não se reconhece isso hoje, mas antes de surgir o ambientalismo internacional, esses projetos já tinham preocupação ambiental. E no que se rotula dos projetos daquele período, que eram projetos faraônicos, megalômanos, eles acabaram resultando no que existe de infraestrutura na Amazônia até hoje, são resultantes daquele tempo. Agora parece que há uma retomada no sentido de se recuperar isso. De qualquer forma, vejo que Manaus é uma cidade hoje com 2 milhões de habitantes, é o 6º PIB nacional, entre as cidades nacionais. Manaus é o epicentro da Amazônia. Manaus se liga por terra com a Venezuela, mas não se liga por terra ao Brasil. Manaus é uma cidade isolada, porque houve uma rodovia que ligava Manaus a Porto Velho. Essa rodovia criminosamente foi abandonada, a selva recuperou a rodovia, as pontes foram destruídas, e hoje a força do ambientalismo não permite que essa rodovia seja reconstruída, recuperada, o que causa uma grande indignação e há uma grande ansiedade da sociedade de Manaus poder recuperar essa rodovia. Mas, como dizíamos, esse é um grande passivo do nosso país, a ocupação desse território. Até porque eles têm pelo menos 3 grandes papéis, 3 grandes principais papéis a cumprir. O primeiro, relativo ao Brasil, decorre do valor da quantidade dos recursos naturais que a Amazônia abriga. Os estudos mais abrangentes indicam que a Amazônia abriga 23 trilhões de dólares em recursos naturais. 15 trilhões abaixo da superfície, são os minerais metálicos, não metálicos e energéticos, e 8 trilhões acima da superfície, o que poderá ser proporcionado pela biodiversidade, sendo que estima-se que apenas 5% dessa biodiversidade seja conhecida em termos de potencial econômico. Então vejo que no momento que toda essa riqueza estiver sendo explorada, o que isso elevará potencialmente, exponencialmente, a nossa capacidade de solução dos nossos problemas, de diminuição das desigualdades, enfim, todas essas aspirações da sociedade brasileira. E é interessante que a imagem que eu faço, o Brasil é como um mendigo passando fome, sentado em cima de uma arca de ouro, porque ele não sabe o que tem dentro da arca, e tampouco não sabe como abrir e usar o que tem lá dentro. Né? Então esse é o primeiro papel que a Amazônia tem para cumprir. Decorrente das suas recursos naturais, é um papel que diz respeito ao Brasil. O segundo papel, próximo, ele é relativo à América do Sul. Por quê? A integração sul-americana, inexoravelmente, vai se dar em torno da Amazônia. A Amazônia, ela abrange 9 países. De Manaus nós temos saída, por exemplo, para o Mar do Caribe. A Amazônia tem saída para o Oceano Atlântico. Já existe rodovia saindo pelo Acre e se chega ao Pacífico. Ela se conecta com o Nordeste brasileiro, o Centro-Oeste brasileiro, o Altiplano boliviano. Ela integra, e elas estão conectadas naturalmente, as bacias do Amazonas, a bacia do Orinoco, a bacia do Prata. Então vejo, ainda que haja outros motores políticos no processo de integração, mas geograficamente a Amazônia, essa integração sul-americana vai se dar em torno da Amazônia. E na medida em que os países forem se desenvolvendo, se voltando para a Amazônia, for sendo construída uma infraestrutura de comunicação e transporte, cada vez mais a Amazônia se coloca como o epicentro
da América do Sul, cada vez mais ela será um centro de gravidade. Usando uma linguagem geopolítica tradicional, é como se a Amazônia fosse chamada o Heartland, né? A área coração, a área pivô da América do Sul. Isso nós, no Brasil, não nos demos conta ainda, por incrível que pareça. E o terceiro grande papel que a Amazônia tem para cumprir, aí diz respeito à humanidade, como o doutor Adolfo apontou. Ela abriga resposta a alguns dos principais problemas que afligem a humanidade atualmente. O problema da água potável, o problema da energia renovável, o problema da biodiversidade, o problema da produção de alimentos, o problema da mudança climática, enfim. E daí, a partir daí, mais a sua grande extensão, isso explica o grande apelo que a Amazônia tem perante a opinião pública internacional. E eu gostei muito dessa imagem que o senhor usou, e eu vou incorporá-la com a sua licença, de que o mundo considera que nós brasileiros somos jardineiros da Amazônia, né? É exatamente isso que acontece. Então vejo que a Amazônia tem pelo menos esses três grandes papéis para cumprir para o Brasil, para a América do Sul e para a humanidade. A próxima, por favor. Eu queria destacar uma figura jurídica que existe no nosso país, que é a faixa de fronteira, que é uma linha, é uma extensão de 150 km de largura ao longo da faixa de fronteira. A faixa de fronteira brasileira toda são 17 mil quilômetros. O Brasil tem a segunda maior extensão de fronteira do mundo, a terceira maior extensão de fronteira do mundo, e é o segundo país com maior quantidade de vizinhos. E na Amazônia são 11 mil quilômetros de fronteira. A título de comparação, podemos citar que a fronteira entre os Estados Unidos e o México tem 3 mil quilômetros. É a extensão da fronteira do Brasil com a Bolívia, só. E lá, com todo aquele aparato tecnológico e policial que eles utilizam, eles não conseguem vedar a fronteira. Imaginem o que é para nós aqui vigiarmos esses 11 mil quilômetros de fronteira, com tantos problemas que nós temos junto à nossa do outro lado da fronteira, vamos dizer assim. Próximo, por favor. Esses são os problemas que nós nos deparamos lá na Amazônia no dia a dia, do ponto de vista da segurança. Vejam que não há problemas de defesa, nós não temos ameaça ao nosso território. Nós não temos problemas de fronteira, nós temos problemas na fronteira. Então, para simplificar, eu gostaria de agrupar esses problemas, esses quatro primeiros, as ideologias importadas, a questão ambiental, a questão indígena e a atuação das organizações não governamentais, tudo dentro do mesmo contexto, né? Primeiro, essas ideologias importadas. A partir da Segunda Guerra Mundial, os países, principalmente os países da Europa, Estados Unidos, Japão, experimentaram um período de desenvolvimento sem precedentes, e as sociedades desses países, as populações, passaram a ter as suas necessidades básicas atendidas e se tornaram disponíveis ao consumo de bens supérfluos, inclusive bens não materiais. E começaram a surgir novas correntes de pensamento, que foram ocupando espaço deixado pelas ideologias tradicionais, que foram se perdendo consistência, e às vezes até mesmo das religiões mais importantes. E aí surgem novas formas de pensamento pelo mundo, né? Surgem misticismos de vários matizes, surgem, alguns foram temporários, de curta duração, alguns são mais permanentes. Lembra, surgiu o movimento de 68, surgiu a cultura hippie, né? Vem daquele tempo. Aliás, o presidente Reagan dizia que o hippie é um sujeito que se veste como a Jane. Não, ele é parecido com o Tarzan, se veste como a Jane e cheira como a Chita. Não sei se alguém aqui foi hippie. Se alguém foi, me desculpe. Mas, então surge a cultura hippie, surge o ambientalismo, surge o indigenismo, surge os direitos humanos, enfim, novas formas de pensamento que em si são positivas na estruturação da sociedade moderna. Mas qual é o problema para nós? É que elas surgiram em contextos totalmente estranhos à nossa realidade brasileira
que são gerados aí, daí extraídos e são implantados, impostos aqui ao nosso Brasil, ao nosso país, que não logrou atender às necessidades básicas da população, as necessidades prementes da nossa população. Um país que tem gente passando fome ainda e não pode matar um jacaré que está ali lhe ameaçando todos os dias. Então, o problema dessas ideologias importadas, e isso está tão impregnado em nós, que é como se fosse uma nata pairando na superfície da sociedade brasileira, que impede que aflore soluções concretas para os nossos problemas. Nós estamos vendo isso no dia a dia. O presidente Lula chegou a um momento que perdeu a paciência com a então ministra Marina Silva, porque ele viu que não ia conseguir governar. Né? Porque não se consegue reconstruir uma represa, uma linha de transmissão, uma rodovia, enfim. É a força que o ambientalismo tem, a força que o indigenismo tem. Na área dos direitos humanos, eu achei interessante que quando houve agora essas manifestações de junho, lá no Rio de Janeiro, o pessoal invadiu e ocupou o salão lá da Assembleia do Rio de Janeiro. Eles requereram a integração de posse e uma juíza deu um despacho dizendo que aquele era um espaço público e, em consequência, as pessoas tinham todo o direito de ali permanecer. Então veja a confusão ideológica que nós estamos vivendo. Né? E isso estamos vendo no dia a dia. Enfim, eu acho que é um problema muito sério que a sociedade está vivendo, porque está se impondo à nossa sociedade um sistema de valores, de princípios estranhos à natureza da nossa sociedade. Isso está aprisionando a sociedade. Uma consequência importante que eu não citei, vejam bem. As reportagens das revistas esse ano indicaram que estão morrendo por ano no Brasil, vítima da violência urbana, mais de 50 mil pessoas, e vítima da violência do trânsito, mais de 50 mil pessoas. São mais de 100 mil pessoas que morrem no Brasil vítima de trânsito e vítima de violência urbana. Isso é um holocausto. A média é maior do que a média de mortos nos Estados Unidos em todas as guerras durante esse século, para nós termos uma ideia. E vejam que esse pensamento que tomou conta da nossa sociedade nos amortece e tira totalmente a capacidade da sociedade brasileira a reagir. Houve um momento em que essa coisa explodiu, foi junho, né, que se verificava que a população, até as pessoas que participavam, nem sabiam expressar exatamente o que estavam ali fazendo, quais eram os seus objetivos. Mas, na minha opinião, era exatamente essa inconformidade com o estado de coisas, consequência de um sistema de valores que está sendo imposto. E vejam que algumas emissoras de televisão foram alvo de agressões e de manifestações, porque essas televisões são alguns dos principais vetores de difusão desse sistema de valores do politicamente correto, e por suas novelas e as características da linha editorial de alguns dos seus jornais, enfim. Então, isso é algo que está pesando realmente. E aí entra a questão indígena, e os povos dos índios são quem mais sofrem com isso. Os índios são vítimas desse processo. Os índios não são objetivo. Os índios, eles servem a um propósito, porque com a demarcação de reservas indígenas, com todas essas outras medidas que se busca, isso está a serviço do ambientalismo. E a gente verifica movimentos internacionais, às vezes, de demarcação, com vista à demarcação de uma reserva indígena, como foi a reserva Yanomami, o que teve uma repercussão internacional enorme. Né? Eu me lembro que o presidente Bush, pai, ia se encontrar com o presidente Collor, e o Senado americano mandou uma carta para ele, assinada por vários senadores importantes, como o Ted Kennedy, como o Al Gore e outros, dizendo que ele deveria exigir do presidente brasileiro a demarcação da reserva indígena Yanomami. Certamente estavam preocupadíssimos com os índios brasileiros, né? E tanto é que depois que foi demarcado, aqueles índios, coitados, ficaram lá abandonados, ninguém nunca mais falou dele. Isso se repetiu com a demarcação da Raposa Serra do Sol
E agora volta a se repetir com a questão dos índios Guarani Coaiobás, lá no Mato Grosso, que o nosso amigo lá, o Ferreira, anda às voltas com essas questões, né, com todos os conflitos. Só que no Mato Grosso, o agronegócio está muito consolidado, então o potencial de conflito está muito grande, e o governo sentiu que tinha que modificar essa conduta, né, esse processo. E essa operacionalização dessas questões todas é feita pelas organizações não governamentais, né? Que a ONG faz parte do cenário, né, do panorama atual, é uma consequência natural das coisas. Elas vieram para preencher espaços de atendimento das necessidades da população não preenchidos, tanto pela área governamental como pela área privada. E não adianta a gente estigmatizar a ONG, não. A ONG existe. Existem ONGs boas e ONGs ruins. O problema é que há uma grande rede internacional que, manipulando bandeiras irrefutáveis, tem capacidade de promover, de operacionalizar esse processo de engessamento do desenvolvimento do nosso país. Esse é o grande efeito. E temos grandes ONGs internacionais que cumprem um papel muito grande, como o WWF, né, o World Wide Foundation, cujo o presidente de honra é o príncipe Charles, o príncipe Philip, né, do Reino Unido, e agora o príncipe Charles, tanto que nas vésperas da demarcação da Raposa Serra do Sol, o príncipe veio ao Brasil. E agora, curiosamente, nós íamos realizar uma operação na Amazônia, e estávamos fazendo uma operação de inteligência antes. E aí me ligaram dizendo, lá dentro da área Yanomami, na aldeia Demini, disseram: general, nós encontramos aqui o rei da Noruega. Eu falei: como é? Vamos começar tudo de novo. O rei da Noruega está aqui. Ele veio secretamente fazer uma doação a uma comunidade dos índios Yanomami e estava lá. Não fomos nem informados pela FUNAI, nem pelo Ministério da Justiça, que o rei da Noruega estava lá na nossa área. Então vejam as interligações que isso tudo tem. Bom, passamos para outro grupo de problema que nós dizemos, que são os ilícitos. Pode passar, por favor, Eva? Os ilícitos, assim, ainda completando essas ideias. Aqui esse mapa mostra as florestas remanescentes do mundo, as florestas originais remanescentes, né? A Embrapa, há uns anos atrás, fez um estudo utilizando dois parâmetros, com duas referências. 8.000 anos atrás, né, before present, e hoje. 8.000 anos atrás, quando a sociedade, a humanidade começou a se sedentarizar, desenvolver a agricultura e começou a usar a madeira para a produção de energia, a construção de moradias, de ferramentas, instrumentos, embarcações, meios de transporte e assim por diante. Então aí começa, vamos dizer, o processo de desmatamento. E vejam que lá na esquerda temos as áreas. Lá embaixo temos o Brasil. Nós tínhamos 6.300.000 quilômetros quadrados de floresta. Hoje temos 4.300.000, que corresponde a praticamente 70% das florestas originais. O mundo todo tinha 64 milhões de quilômetros quadrados. Hoje tem 15 milhões, que corresponde a 24% das florestas originais. Vejam a Europa. A Europa tinha 4.600.000, hoje tem 14. Somente 14 mil e dá 0,3%. 1.400.000 dá 0,3% das florestas originais. E é de lá que vem as lições de como nós devemos cuidar do nosso meio ambiente, né? Uma vez eu fui ao Reino Unido, e aí fiz uma excursão, fui lá na terra do Shakespeare, Stratford, e peguei ali um ônibus de turismo, e ele percorrendo a volta da cidade, não sei se alguém esteve lá, fui lá para visitar a casa que era da mãe do Shakespeare, da esposa dele, enfim. E eles relatando uma área de plantação, assim. Isso aqui tudo era coberto por uma floresta de carvalho, e foi tudo destruído no tempo do rei Henrique VIII, levado para os estaleiros para construir embarcações. Para cada barco eram necessários 10.000 toras de carvalho. Eu fiquei pensando, muito bonito, né? Eles construíram todo o projeto de poder deles usando o meio ambiente deles, e hoje querem negar nós livremente utilizemos essa riqueza que nós temos. A próxima, por favor. E aonde isso tudo quer chegar? Ou nós imaginamos que queira chegar? O Dom Bertrand sabe da dificuldade que é. A gente se sente combatendo
fantasma, porque a gente não sabe quem são, o que querem, para onde vão, quais são os objetivos, enfim. Aí esse mapa mostra sobrepostas as terras indígenas, as unidades de conservação. As terras indígenas em marrom e as unidades de conservação em verde escuro, as federais, e verde claro, as estaduais. Sendo que muitos lugares estão muito superpostas. Por exemplo, lá no Alto Rio Negro, na Cabeça do Cachorro, ali onde está como terra indígena, tudo é unidade de conservação também. Ali aquele branquinho que tem ali no meio, já está sendo demarcado agora como uma reserva Maravitanas Quei-Quei. Então vão fechar tudo ali. Lá em Roraima, perdão, nós temos à direita, na orelhinha da direita temos a Raposa Serra do Sol, e na esquerda temos a área Yanomami. Aquela área central já há um processo também com vistas à demarcação daquela área. Então vejo que todos os países procuram vivificar a sua faixa de fronteira. O nosso, a faixa de fronteira está sendo amortecida, poucos pontos da fronteira não estão entregues hoje a esse tipo de coisa. Vejam onde está a concentração das terras indígenas, a principal concentração. Pode mostrar o próximo, por favor? Esse mapa mostra os escudos cristalinos, onde há a ocorrência de minerais metálicos, né? Minerais de toda ordem, de todo tipo. Alguns que estão recentemente sendo descobertos, como terras raras, era um mineral que praticamente a China tinha o monopólio de produção e está sendo descoberto no Brasil, exatamente lá na Cabeça do Cachorro, que eu me referi, uma área que está super amortecida, porque ali é terra indígena e é unidade de conservação e tem parque nacional em cima, ainda por cima. Viram onde se concentra? Então pode mostrar próximo. Concentração das terras indígenas em unidades de conservação, próximo. E vejo que há uma estranha coincidência. Eu acho que o índio só gosta de área onde tem mineral. Né? E esse processo, sempre nós sentimos lá, a questão mineral, ela é a base de toda essa problemática. E o Canadá cumpre um papel importante nisso. As ONGs canadenses são muito atuantes, porque o mercado de minérios do mundo, inclusive o mercado futuro, é no Canadá. Então o Canadá é um centro de mineração muito grande, e então as grandes empresas canadenses, elas financiam muitas organizações não governamentais aqui, exatamente porque onde eles não podem explorar, pelo menos se providencia para que aquela terra seja amortecida e neutralizada e ela não entre em exploração. Essa é uma ilação que a gente faz, não há uma comprovação. Como disse, o livro do Dom Bertrand é muito importante porque nos ajuda a esclarecer, achar esse fio da meada. Próximo, por favor. E vejam aqui, isso é escrito por Márcio Souza, um escritor e historiador amazonense. Ele diz aqui, né, que o modelo econômico insiste em destruir riquezas que sequer foram computadas, movido por puro imediatismo econômico, não se deve agravar mais a região impondo soluções aparentemente ditadas pelo espírito de solidariedade. E vejam só, especialmente porque contra os abusos é possível resistir, mas não há nada que se possa fazer contra a solidariedade. Alguém é contra proteger índio? Alguém é contra proteger meio ambiente? Não é? Então vejo que eles impunham essas bandeiras e a gente fica imobilizado, né? Porque realmente é difícil você superar essa corrente de pensamento que aí está. Próximo. E temos ali mais, próximo por favor, a questão fundiária. Pode retornar, ele desqualificou. A questão fundiária, os conflitos sociais, porque a Amazônia, principalmente o sul do Pará, Rondônia, é um labirinto fundiário. Há 3, 4, 5 títulos sobre a mesma área, há invasões, há processo de colonização, enfim, aquilo impossível de ser ordenado, é quase impossível de ser ordenado aquilo. Isso naturalmente gera violência. Ademais, todo o processo, toda a frente de desenvolvimento, principalmente frente agrícola, se o Estado não chega antes organizando, via de regra ela é desorganizada e violenta. E é o que acontece lá, né? O Estado não chega antes para organizar, então a gente tem uma quantidade grande de conflitos sociais. Próxima, e o mais grave de todos os problemas da Amazônia, faltou, desqualificou, pode voltar de novo, por favor, são
Tá bem, eu vou aguardar. Passa aí, me dei conta que eu errei. A questão da guerrilha e do narcotráfico que eu não abordei. Nós temos guerrilhas na Colômbia, a guerrilha das Farc, que está um pouco enfraquecida, mas em processo de mutação, vamos dizer assim, se aproximando de grupos lá do meio do Oriente Médio, né, de Hezbollah, Hamas, enfim, atuar mais como isso. Estão caminhando para atuar mais como grupos de terrorismo, guerrilha urbana, pequenos grupos, e eles estão usando, a avaliação que os colombianos fazem é que eles estão usando o processo de paz para ganhar um tempo para se reestruturar. No Peru temos o Sendero Luminoso, nos preocupa menos porque é bem menor, eles têm hoje atualmente uns 600 militantes apenas e atuam muito longe da nossa fronteira. Mas nesses três países, Peru, Colômbia e Bolívia, nós temos a coca, a produção de coca, toda a produção de coca do mundo. A coca produzida na Colômbia, ela quase toda ela sai para o norte em direção aos Estados Unidos e a Europa. A coca produzida no Peru, uma parte é comprada pelos grupos colombianos, a outra parte vai para a Bolívia e outra parte entra no nosso território. O Brasil é corredor de passagem e o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. E hoje saiu, no estado de São Paulo, saiu um relatório referente à questão da produção de coca, estimam a existência de 350 mil pessoas viciadas em crack. 350 mil pessoas viciadas em crack, se cada uma delas estiver consumindo 1 grama de cocaína por dia, somente uma, são 350 quilos de cocaína que entram no Brasil só para abastecer o crack, diariamente. A Polícia Federal estima que, na verdade, sejam 2 milhões de pessoas viciadas em crack. E a Polícia Federal estima que 80% da criminalidade urbana no Brasil esteja ligada ao narcotráfico. Então a gente tira, vamos dizer assim, tira o Maria da Penha, né, o crime doméstico, e o resto é quase tudo ligado ao narcotráfico. Aliás, eu no ano passado fui assaltado num restaurante ali nos Jardins, estava com uns amigos, ouvi uns gritos, olhei para a porta, vi um sujeito com a camisa do Corinthians, na minha direção, né, foi roubado de mim, enfim, várias pessoas. Isso tudo é ligado ao narcotráfico. Né? E qual é a nossa preocupação na Amazônia, nesses 11 mil quilômetros de fronteira, dificílimo de ser vigiado? Né? É que é impedir que o Brasil se transforme em produtor de cocaína. Foi desenvolvida uma variedade de coca, porque a coca era produzida, natural, dos altiplanos, entre 500 e 2.500 metros nos Andes. Desenvolveram uma variedade de coca adaptada ao clima quente e úmido da Amazônia Baixa. E assim a Amazônia dos países vizinhos está abrigando plantação de coca, principalmente no Peru e juntinho da nossa fronteira. Então aqui, esse rio maior é o rio Amazonas, no ponto que ele entra no Brasil, Tabatinga. O rio menor é o rio Javari. Vejam do lado do Peru, aí, são fotos que nos foram passadas pela polícia peruana e pela Polícia Federal nossa. Tudo isso são plantações de cocas vizinhas ao nosso território. Mostra próximo. Veja aqui, ó. Ali está o rio. Ao lado direito, acima é o Brasil, aqui é Peru, plantação de coca. Próximo. Aqui é a mesma coisa. Então a nossa preocupação é que essa coca passe para o nosso lado. E há um agravante aqui, um complicador, é que nestas áreas de plantação de coca, algumas dessas plantações são feitas pelos índios daquela região, índios ticunas, por exemplo, que são da mesma família, os mesmos ticunas que existem no Brasil, ali na região de Tabatinga. E eles chamam os nossos índios, são parentes, vão para lá, auxiliam na colheita, e quando voltam para o Brasil eles trazem a cocaína já em pasta básica ou refinada, e aí por meio de um processo formiga, cada família que vem traz ali 2 quilos, né, 5 quilos, enfim. E aí eles vão reunindo essa coca para depois ela ser ou exportada ou mandada para o sul do país. Então essa é uma questão que nos preocupa muito, e hoje, do que diz respeito ao narcotráfico, a nossa grande preocupação, nós monitoramos
permanentemente é não deixar que haja plantação de cocaína do nosso lado. E até é uma dificuldade porque, do ponto de vista visto por radar, por satélite, e mesmo fotografia aérea, é muito parecida com a plantação de mandioca, né? Mas surgiu uma maneira nova, a gente trata de ir lá verificar se a cocaína, apenas em 2008, uma vez foi encontrada uma plantação de cocaína que foi erradicada. Depois disso, o que nós temos notícia, não aconteceu mais. Mas eu acho que essa é uma questão muito preocupante, porque está atingindo a nossa sociedade, a nossa juventude, e com impacto grande na qualidade de vida da nossa população, essa problemática que a gente vive no dia a dia. Eu duvido que qualquer um de nós aqui, quando saiu hoje, não passou pela cabeça alguma preocupação com a sua segurança. Não é? Tudo está relacionado. Quase todos os problemas que se vivem nos centros urbanos, os grandes centros urbanos, passam pela fronteira, e nós não estamos livres de caminharmos em direção a algo parecido com o que acontece no México. O crime na Amazônia, do ponto de vista do narcotráfico, ainda é desorganizado, mas ele está caminhando para se organizar. Nós já temos lá indicações de presença do PCC, e o PCC já tem um braço lá na região do Amazonas, em Manaus, que eles chamam de Família do Norte. O mesmo modus operandi daqui. E eu disse como eu disse, a preocupação é não deixar que haja plantação de coca, porque quando houver a produção de coca no Brasil, todos os problemas se potencializam. Porque aí a presença de cartéis internacionais, a capacidade de contaminação das instituições fica muito maior e acaba fugindo do controle. E, então essa é uma preocupação muito grande que realmente nós temos. Eu queria caracterizar que são as duas ameaças maiores que nós vemos lá. É essa questão exatamente da atuação do ambientalismo, por meio das organizações não governamentais, e esse problema do narcotráfico, que realmente é muito sério. E depois, por exemplo, lá na região de São Gabriel, lá na Cabeça do Cachorro, a juventude não tem, lá vivem 40 mil pessoas, 95% são indígenas. Mas eles não têm alternativa, né? Tem estudo até o 2º grau, no máximo, e depois vão fazer o quê, os coitados? Né? As juventudes que não têm lazer, não têm esporte, não têm alternativa de cultura, né? De perspectiva de crescimento profissional, então fica muito à mercê dessa situação. Nós, no processo de seleção, incorporação e recrutamento lá, constatamos, lá em São Gabriel da Cachoeira, que 85% dos jovens ou usam droga ou são viciados em bebida. Né? Quer dizer, é um quadro realmente muito desalentador. Próximo, por favor. Agora sim, questão fundiária e conflitos sociais, a que eu me referi, né? E a próxima mostra o principal problema da Amazônia. Pode mostrar. É a ausência do Estado. A ausência do Estado. O Estado não está presente em quase toda a Amazônia, tirando os principais centros, enfim. E essa ausência do Estado, ela é decorrente principalmente de duas coisas. Primeiro, o internacionalismo, exatamente, que quer ver qualquer órgão de governo fora, porque aí eles têm liberdade de ação. E outra foi agravado também, além das dificuldades econômicas, por aquele processo, uma época em que pressupunha, né, alguns chamam de neoliberalismo, que o Estado não tinha que ter uma presença mais forte na economia. Isso se aplica numa região como São Paulo, onde há mercado, né, podemos considerar que o mercado seja um autorregulador, mas na Amazônia não há mercado, a população não tem como expressar suas demandas, nem demanda econômica e nem demanda política. E assim, por exemplo, eu não posso esperar que a Gol vá fazer uma linha aérea para ir ao Areté, por exemplo. Ou que a TIM vai colocar telefone celular em Maturacá, que seja. Então, se não houver uma atuação do governo, isso realmente a população fica desamparada. Na década de 90, a aviação regional era muito forte na Amazônia. Hoje ela está bastante carente. Municípios do interior, municípios relativamente grandes, onde não há nenhum médico e as pessoas não têm meios de transporte, vejo que elas ficam prisioneiras de uma situação terrível. Essa é a realidade que se vive na Amazônia. Isso traz uma sobrecarga muito grande para nós, porque principalmente nas áreas indígenas, a única possibilidade de atendimento médico que os índios têm é oferecido pelas Forças Armadas, pelo Exército, pelos navios dos hospitais da Marinha e pelo atendimento que a aeronáutica leva, às vezes, em seus aviões. Então a ausência do Estado é terrível. E essa ausência do Estado, ela se dá pela ausência física, ela se dá pela
estrutura deficiente das instituições. A gente imagina que, por exemplo, o IBAMA, né, o IBAMA no Amazonas deve ser um órgão enorme, fortíssimo. Enfim, não, é meia dúzia de agentes, coitados, não tem um barco, não tem um avião, não tem meios para trabalhar. Né? A Polícia Federal, lá na Cabeça do Cachorro, tem 2 agentes apenas. Não tem nem delegado. Agora mesmo nós prendemos 500 gramas de cocaína num pelotão de fronteira lá em cima, entregamos na Federal e eles tiveram que trazer gente de Manaus para fazer autuação, prender as pessoas, enfim. Então, e assim, quase todos os órgãos de governo que têm missão de atuar essa atuação específica na Amazônia. E outra é uma atuação inadequada que a gente faz às vezes. Eu mesmo fui agente de uma atuação inadequada muito grande. Eu comandava um batalhão de infantaria de selva. Estávamos fazendo uma operação numa área de um complexo de lagos muito grande, que tem 100 quilômetros ao sul de Manaus. Levamos equipes do IBAMA, porque aí nós tínhamos indicação de extração ilegal de pau-rosa e de pesca predatória. Era uma área grande do Exército. E ali estávamos percorrendo os rios, né, fazendo atendimento médico da população ribeirinha, enfim, um atendimento social, as equipes do IBAMA trabalhando, apreendendo, etc. Eu estava na base do batalhão, Ademar, chegou um barco, um caboclão assim, um ribeirinho. Eu vi quando ele desembarcou, perguntou, quem é o comandante? Será o coronel ali. Aí ele já veio com o dedo assim na minha direção. Disse, muito bonito, coronel. O Exército vem aqui com o IBAMA para ver se eu estou fazendo pesca predatória e aprende as minhas redes. O órgão de receita vem aqui para ver se eu vendo peixe com nota fiscal e me multa. A Capitania dos Portos vem aqui para ver se meu barco está regular e me multa e aprende meu barco. Agora, aparecer alguém aqui para botar uma escola na comunidade, não aparece. Vi alguém aqui para montar um posto de saúde para a gente, não aparece. Ninguém veio aqui para me dar uma assistência técnica e tampouco vem gente aqui para transportar a minha produção. Eu fiquei com a cara desse tamanho, porque o crente que eu estava abafando, e aí eu me vi pelos olhos das pessoas que moram lá na Amazônia. E essa é a realidade, é o que acontece todo dia. A mão do Estado que chega é a mão repressora. Essa é a lógica de atuação na Amazônia. Não é a mão que apoia, que fomenta, que estimula, que protege, que fiscaliza. Não, é a mão repressora. É o que está acontecendo agora nas operações, por exemplo, que nós estamos realizando lá uma operação chamada Ilha Pátria, junto com o IBAMA, lá no sul do Pará, em que toda a atividade econômica lá é ilícita. A criação de gado, o garimpo, a extração de madeira, tudo é ilícito. Mas é a única alternativa que a população ali tem para si. Eu me lembro que em 2005, lembro quando foi assassinada aquela freira americana, Dorothy Stang, houve uma grande operação no sul do Pará, semelhante a essa. E aí nós temos fotografia lá de Altamira, tem uma faixa grande assim, escrito: Presidente Lula, por que o senhor não emprega o exército nas favelas do Rio de Janeiro, ao invés de vir aqui tirar o nosso emprego? São 60 mil pessoas desempregadas. Então aquelas pessoas, eles se sustentam, eles criam os filhos, a família, com base naquilo. Às vezes não tem nem noção da gravidade do que aquilo representa de ilícito, ou coisa desse tipo. Então essa é a principal, do ponto de vista de ausência do Estado, ou fraca presença do Estado, esse é o principal aspecto. É não se oferecer alternativas para a população. Próximo, por favor. Sim, muito bem, general. E qual é a solução que o senhor acha para a Amazônia? Quem sou eu para dar a solução para a Amazônia? Mas alguns princípios a gente tem que observar. O primeiro deles, pragmatismo. Né? Quando eu digo pragmatismo, diz, com licença, ideologias. Né? Pensamento politicamente correto, porque eu preciso recuperar essa rodovia que liga Manaus. Eu preciso fazer uma usina hidrelétrica. Né? Eu preciso fazer uma linha de transmissão. E por aí vai. E quem mais sofre com essa falta de pragmatismo são as populações locais do interior e principalmente os índios. Área Yanomami. A Índia, a expectativa de vida, mais ou menos 40 anos. A Índia vai dar luz, ela vai sozinha para a floresta, que é da cultura. Se o primeiro filho nascer, se o filho nascer com defeito, ela sacrifica. Se o primeiro filho nascer mulher, provavelmente ela sacrifica. Se nascer gêmeos, ela vai sacrificar um, porque dá azar, e um rouba a alma do outro. Estima-se que haja 200 infanticídios por ano
na área Yanomami. Muito bem. Então é esta cultura que nós vamos preservar. E aí entra, não sei se tem algum antropólogo aqui, eu morro de medo de antropólogo, porque quando a gente entra na discussão teórica, realmente eu me entrego. O que eu vejo é uma realidade que não está compatível com a metodologia que está se aplicando. Esse pressuposto que eu coloco uma redoma em cima de uma comunidade indígena, devido a esse princípio do relativismo cultural, não é? Em que eu não posso introduzir nenhum elemento estranho numa cultura, porque vai romper o equilíbrio. O problema é o seguinte, esse processo ele vai acontecer inexoravelmente. E se ele não for conduzido, ele acontece pelo descaminho. É as índias se prostituindo, os índios se embriagando, o próprio índio patrocinando o garimpo ilegal e a extração ilegal de madeira, porque quase a totalidade desses ilícitos são patrocinados pelos próprios índios, porque é a única alternativa que eles têm para dar sustentação à sua vida dentro das reservas. Eles não têm outra alternativa. A gente vai ao Aris, lá em cima, lá em Roraima, dentro da área Yanomami, vivem ali quase 5 mil pessoas naquela região. Não criam animais, porque a cultura indígena não se cria animal. Muito bem, então a gente caça. Eu fiquei pensando, são 5 mil pessoas vivendo da caça. Tem caça aqui perto? Não, nós temos que andar quase 10 dias, às vezes, para achar uma caça. Aí o sujeito mata, defuma, né, moqueia com lixão e traz para a família comer, numa cultura em que o adulto come antes do que a criança. Então, os coitados dos índios se delimitam as reservas, os índios ficam lá dentro abandonados e a sua situação vai se agravando, não tem capacidade da preservação, da sustentação física, né, segurança física e muito menos da segurança cultural. Então os índios são vítimas de todo esse processo. Aliás, eu digo que são as principais vítimas de todo esse processo. Então, a primeira coisa, pragmatismo. Segundo, temos que ter uma visão geopolítica da Amazônia, que a Amazônia representa o seu potencial. Pode mostrar próximo. E o primeiro aspecto geopolítico a entender é a Pan-Amazônia. Existe Amazônias fora do Brasil. A Amazônia toda tem 7 milhões e meio de quilômetros quadrados, abrange 9 países. Há países que são mais amazônicos que o Brasil, como o Peru, veja. Então, e todas as Amazônias têm características semelhantes à nossa. São áreas ainda que os países não se voltaram para elas e estão desabitadas, a população vivendo os mesmos problemas, os ilícitos são os mesmos, é o narcotráfico, é a guerrilha, é a exploração, o garimpo ilegal, a exploração ilegal de madeira, a desflorestamento, enfim, por aí vai. E a Amazônia, do ponto de vista geopolítico, é importante. Quando eu digo que a gente tem que ter uma visão centrada na Amazônia, é porque a Amazônia ela oferece uma oportunidade, um espaço, um ambiente excepcional de integração sul-americana e do Brasil se projetar sobre esse país. Por outro lado, se o Brasil quer ter um projeto de desenvolvimento, ele não vai conseguir decolar enquanto nós tivermos tanta pobreza colada na fuselagem do nosso avião. O Brasil caminha a se transformar em um país de imigrantes. Veja que aqui em São Paulo, a gente vai aí no centro de São Paulo, a quantidade de bolivianos, peruanos e pessoas que vêm procurar melhores condições de vida. Na Amazônia, na faixa de fronteira, é a mesma coisa. Então, temos que pensar sempre na Pan-Amazônia. Outro aspecto, pode passar, por favor. Existem várias Amazônias. Cada região dessa aí tem uma realidade socioeconômica e uma realidade ambiental. Tem áreas da Amazônia, como aquelas em branco ali, que hoje é muito mais proveitoso eu intensificar o desenvolvimento para fixar as populações, impedir que elas continuem em atividade extensiva desmatando, migrando para o interior daquela área vermelha que lá está. Temos estados também como Rondônia, o estado do Acre, outro estado que tem uma característica peculiar, então há que se pensar em cada uma das mesorregiões da Amazônia. A terceira preocupação que temos que ter é um caráter estratégico, e aqui a estratégia pensada sobre 2 aspectos. Primeiro, longo prazo, e segundo, a abordagem tem que ser sistêmica e multidisciplinar. Qualquer programa, qualquer projeto, qualquer coisa que se faça na Amazônia, ela tem que ter. Primeiro, pensar na questão humana e social e humana. Pensar que vivem pessoas na Amazônia. A Amazônia abriga 23 milhões de pessoas. Mais da metade dos países do mundo tem menos
população menor do que esses 23 milhões de pessoas da Amazônia. E o problema do ambientalismo, esse critério, né, esse conceito do desenvolvimento sustentável, se esqueceu das pessoas. Né, as pessoas se tornaram irrelevantes nisso aí. Essa é a primeira coisa. Então, tem que se privilegiar essa parte social. Primeira coisa é pensar nas pessoas. Segundo, a ambiental. Claro, não tem dúvida, porque eu não posso estar legitimando as bandeiras ambientais daqueles que vêm com a solidariedade, dizer que tem que proteger o índio, proteger o meio ambiente. Isso é interesse nosso, é responsabilidade nossa perante o mundo, perante as gerações futuras, e é pragmatismo nosso de não legitimar essas bandeiras. Interesse, como disse, porque os valores econômicos aí tão grandes e ainda não totalmente dimensionados do ponto de vista do seu potencial. Então nós temos sim que preservar a Amazônia. Não podemos aceitar ser colocado no banco dos réus. Então falei do vetor social, do vetor ambiental. Terceiro é de ciência e tecnologia. A professora Berta Becker, uma geopolítica que faleceu no início desse ano, lá do Rio de Janeiro, ela dizia que há que se atribuir valor econômico à floresta em pé para que ela possa competir com as outras commodities, né, com o gado, com a madeira, com o arroz e outras coisas. Então, a pesquisa tecnológica associada ao conhecimento tradicional é fundamental. E o quarto vetor é o desenvolvimento. Desculpem os ambientalistas, mas sem desenvolvimento é impossível preservar a Amazônia. Existe um critério de medição de desenvolvimento dos países, o IDH ambiental, que associa a preservação ambiental aos países, aquele IDH tradicional. E aí quando a gente vai ver o ranking, os 10 primeiros países, é Finlândia, Suécia, Dinamarca, esses países. A gente vê os 10 últimos, Burkina Faso, Lesoto, países assim. Pobreza é sinônimo de devastação ambiental. Basta andarmos por aqui e a gente vê isso. Então, enquanto não tivermos desenvolvimento, não vai se viabilizar essa preservação. Enquanto não se der alternativas para a população. E a Zona Franca de Manaus, que os paulistas adoram combater, ela presta um trabalho enorme nisso aí. Enorme nisso aí. A Zona Franca tem que ser vista num caráter estratégico, não é só passar a régua embaixo e dizer ela dá prejuízo ou não dá prejuízo. A Zona Franca de Manaus, o Distrito Industrial, oferece 100 mil empregos diretos, um cálculo que para cada emprego direto sejam 3 empregos indiretos, então são 400 mil empregos. Se a gente colocar uma família de 4 pessoas, 400, 500 mil empregos. Se colocar uma família de 4 pessoas, para cada emprego desse, nós vamos ter aí 1.600.000, quase 2 milhões de pessoas, e o estado do Amazonas é o mais desenvolvido, o mais rico e o mais bem preservado, tem apenas 2% de desmatamento. Então, há que se ter esse entendimento que a Amazônia precisa de desenvolvimento, esse entendimento que a Amazônia precisa de desenvolvimento intensivo. E, por fim, logicamente, temos que nos preocupar com a segurança e com a defesa. Então, veja, tem que ter uma preocupação social, tem que ter uma preocupação ambiental, tem que ter um vetor de ciência e tecnologia e tem que ter esse vetor econômico. Próxima. Até hoje, a Amazônia, a não ser durante os governos militares, nunca teve uma política para ela. Não há um projeto para a Amazônia. A gente não sabe, o Brasil não sabe o que quer fazer com a Amazônia. Até hoje não sabe. Então está carente disso, uma política que seja de referência para tudo que se vai fazer na Amazônia. Há muita gente interessada em operar na Amazônia, enfim, mas há muita redundância, não há coordenação, fica espaços não ocupados, tanto espaço geográfico como espaço de área de atuação, e isso é muito carente. Isso leva ao último aspecto, que é que está faltando visivelmente uma atuação de governo, um órgão que faça essa aplicação desse projeto, dessa política e com capacidade de fazer essa coordenação. Infelizmente, a Sudã, né, que aconteceu, por questões aí de corrupção, etc., ela foi fechada. Ela existe, mas a efetividade da Sudã é quase zero, e isso claramente faz muita falta na Amazônia. O governo federal precisa estar presente, porque a solução de muitos problemas da Amazônia, da maioria, precisa de intervenção do governo federal. Se não intervenção direta, pelo menos uma intervenção do ponto de vista de regulamentação das coisas. Vejam que essa questão dos índios, essa questão dos médicos na Amazônia,
dos médicos no Brasil, né, esses médicos estrangeiros, na Amazônia há um entendimento diferente, porque realmente é necessário. É necessário. Não vamos entrar no mérito ideológico, Beltrano, né? Onde é que estão vindo esses médicos, enfim, mas é necessário. A gente vai numa cidade como Tefé, que tem 60 mil habitantes, que é um município polo, né, que atrai vários outros municípios em volta, não tem um anestesista em Tefé. Qualquer trabalho de parto em Tefé é risco. É risco, porque não há um anestesista em Tefé. Vários municípios não tem nenhum médico. Nenhum médico. Nós estávamos fazendo uma ação cívico-social, uma operação lá em Barcelos, e Barcelos já foi capital do Amazonas, uma cidade de 30 mil habitantes. Estávamos lá com a balsa da aeronáutica, com o hospital flutuante, e nós, o exército presente também. Chega uma menina que tinha virado uma bacia d'água fervendo em cima dela, coitadinha toda queimada. Eu fiquei me perguntando se, por uma coincidência, nós estivéssemos lá, o que seria daquela menina, coitadinha. Foi atendida, foi levada para Manaus, ficou com sequela, mas se recuperou. Enfim, mas essa é a realidade que se vive no dia a dia da Amazônia. Então, o governo federal precisa ter uma atuação mais. E o problema dessa atuação é que tudo que chega, interessante, tudo que chega em Brasília, relativo à Amazônia, vem filtrado pelo politicamente correto. E aí se faz um diagnóstico sem base sólida, né? E em cima desse diagnóstico se elabora as soluções, se prevê os programas, projetos, enfim, ações a realizar, que são desfocadas via de regra. Via de regra tem curta duração e não tem profundidade, ficam sem capacidade de alterar a realidade do que lá se vive. Próximo, por favor. As estratégias militares para a defesa, eu estou terminando. Nós temos, primeiro, para passar, a questão da dissuasão, que é a maneira principal pela qual as Forças Armadas cumprem a sua missão. Força Armada, a sua tarefa principal, como disse, não é fazer guerra. Eu estou vendo uma senhora ali copiando, eu vou deixar as transparências aí, podem copiar, tá? Muito obrigado pelo seu interesse. Não é fazer guerra, é evitar a guerra. Força Armada é como um seguro que a sociedade paga. Aliás, já o Ademar e eu estamos há 1 ano de nos aposentar, né? 1 ano e meio, né, Ademar? Emblematicamente, daqui a 1 ano e meio, nós embaiamos a nossa espada, sem nunca termos utilizado a nossa espada. A gente fica um pouquinho frustrado, né, Ademar? Que a gente se preparou tanto a vida inteira para isso, mas nunca lutou, nunca combateu. Mas isso representa uma realização da nossa geração, porque nós cumprimos a nossa missão e impedimos que o Brasil tivesse guerra, né? Exatamente graças a essa dissuasão. O João Ademar, ele parece mais velho, mas ele é mais novo que eu, sabe? É que ele trabalha muito. Então essa é a dissuasão. Por isso que, num país que tem metade do seu território ainda para ser ocupado, integrado, e as Forças Armadas têm um papel tão importante, nós estamos lá cuidando de índio, atendendo o índio, preservando o meio ambiente, ajudando a construir estradas, enfim, eu não estou me treinando de arma na mão para defender ou invadir o país. 90% das atividades do Exército na Amazônia são atividades que a gente chama de estratégia da presença, atividades subsidiárias. Mas eu tenho que ter segurança. Por isso o Brasil precisa ter um programa de submarinos, ele precisa ter aviação de caça, precisa ter as suas forças de blindado modernas, para que a gente tenha a dissuasão extracontinental e tenha peso, o Brasil tenha peso político, dissuasório, para que não venha país fazer espionagem aqui dentro do nosso território, como se nós fôssemos uma republiqueta de banana, porque não tem respeito por nós. Não é? Se o país quer ser potência, não há precedente no mundo de país potência que não seja forte militarmente. Não há precedente. O único precedente foi o da China, no século XVIII e XIX, acabou se transformando naquilo que na época se chamava do melão chinês. Todas as potências colonialistas foram lá e tiraram uma fatia, não é? 7 potências invadiram a China e tiveram colônias lá dentro da China. Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Holanda, França, enfim, e outras que eu não me lembro agora. Então, esse é um precedente perigoso. Estamos vendo isso acontecer. Falta de respeito com o nosso país. Falta de respeito. E aí, nós ficamos o quê? Como? Fica um rato rugindo para um leão.
Ele nem olha para nós, né? O presidente Obama anda preocupadíssimo, coitado, né? Que vê a espionagem dele. Próximo, por favor. Países sul-americanos, cooperação. Não tem sentido me preocupar em dissuadir a Bolívia. A nossa assimetria para a Bolívia é de 200 para 1. Né? Então nós temos que estar compatível com a nossa política externa e estabelecer, alcançar a mão e estabelecer cooperação com esses países sul-americanos. Internamente, a estratégia da presença, que é exatamente por meio da qual a gente procura suprir preencher essa ausência do Estado. Essa estratégia da presença, próximo, é uma concepção que nós herdamos dos portugueses. Os portugueses, eles foram entrando no rio, subindo os rios até os limites de navegação, e aí construíam um forte. Esse forte servia de base e segurança para a população se estabelecer à volta e aí iniciar uma atividade econômica, e assim marcava a presença e a posse de Portugal. Graças a isso foi possível que um país pequeno, de população reduzida, conquistasse e mantivesse, né, toda essa extensão territorial, tirando da Espanha, inclusive. E vejam que nós temos aqui fortes que estão assinalados em azul, que o primeiro deles foi Belém, em 1616, do Porto de Presépio, e o último, São João da Barra, do Rio Negro, lá em Manaus, né, em 1669. Aí pararam. Por quê? Aí houve uma reação indígena muito grande. Muito grande. E os portugueses ficaram aí lutando com os índios, até que em 1750 é assinado o Tratado de Madrid, usado o critério do Ut Possidetis. Nesse critério do Ut Possidetis, então, era importante marcar a posição. E aí os portugueses seguiram o Pombal, construindo os outros fortes que estão em branco. Vejam lá, onde é Boa Vista hoje, 1775, São Joaquim. Temos lá onde é Cucuí, 1761, Marabitanas, São Gabriel, Tabatinga, e o último deles foi o Forte Príncipe da Beira, em 1783 ele foi inaugurado. Pode passar próximo, por favor. Aqui está o Forte do Presépio e Belém. Esse forte foi reconstruído várias vezes, esse não é original. Um ponto turístico belíssimo, muito bem preservado, próximo. E o último, como disse, é o Forte Príncipe da Beira. Veja que beleza, ao lado do Rio Mamoré. Aquelas instalações brancas ali é uma unidade, um pelotão especial de fronteira que nós temos. Nós temos 28 pelotões especiais de fronteira ao longo da faixa de fronteira. Ali vivem 66 militares com as suas famílias. Os oficiais e sargentos normalmente são de carreira, vão de fora, passam aí 1 ou 2 anos. Os cabos e soldados são da própria região. São eles que casam e se assentam à volta, né, formam essas comunidades que aí estão. Muitos deles são indígenas, próprios indígenas. Nós procuramos incorporar indígenas, porque oferecemos uma alternativa para eles, e esses índios nós incorporamos e damos para eles um ensino profissionalizante, e normalmente em áreas que vão ter aplicação quando ele retornar para a comunidade. Então, por exemplo, na área de saúde, né, enfermeiros, e eles, quando retornam para as comunidades, acabam se transformando em lideranças. E mais tarde acabam sendo os tuxauas, que eles chamam lá, o cacique é o tuxau, eu chamo de capitão também. São os tuxauas das aldeias. No início enfrentamos alguma reação de órgãos indigenistas, mas hoje já está, parece que já está pacificada essa coisa. É interessante que lá na Yanomami, nós temos, em Alariz, temos 5 índios em Yanomamis. Um deles é cabo, inclusive, da prática cultural dele lá. Uma aldeia invade a outra, mata os homens e rouba as mulheres, né? E roubaram a mulher do cabo. Aí o cabo sumiu, passou 15 dias fora, passou desertor. E aí, depois de 15 dias, voltou ele com a mulher dele, que foi não sei aonde, trouxe a mulher de volta. E nem lavramos o auto de deserção, nem nada. Próximo. Esse Forte Príncipe da Beira, começou a construir em 1776, Dom Melo Pereira de Cáceres, que era o capitão-geral do Mato Grosso, escreveu, tem lá na entrada do forte, é a pena que nós não temos uma estrutura de turismo, porque isso é um ponto fantástico, né? Não tem como chegar, não tem um hotel, não tem nada, vai lá é uma expedição. O nosso pelotãozinho mantém, né, o forte, a duras penas. E lá na entrada tem uma placa escrita, pode passar próximo, olha só o que botou o Dom Luiz Albuquerque Pereira de Castro. A soberania e o respeito de Portugal impõe que neste lugar se erga um forte. Isso é obra e serviço dos homens de El Rei Nosso Senhor, e como tal, por mais duro,
por mais difícil, por mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. Olha como eram os portugueses. Fantástico, né? Fantástico. Imagina que era levar pedras para construir aquele forte lá. Mas eu estava falando não terminei de falar do pelotão, então são 66 militares, os oficiais e sargentos. E cada pelotão tem um médico, um dentista, um farmacêutico e 5 enfermeiros, que prestam atendimento médico da população e dos índios ali à volta. Os países vizinhos também têm pelotões de fronteira, alguns deles, só que nenhum deles leva as famílias. Mas nós, o Brasil, o Exército se deu conta que o coração do soldado está onde está a sua família. Né? Então, um menino, um tenente, um sargento que esteja lá em Forte Príncipe da Beira, com a família morando no Rio de Janeiro, ele está, né, não está focado onde ele está. E a presença da família, ela faz com que a gente crie raízes, a gente crie uma relação especial com a comunidade, com a população e com a terra. E essas meninas, as esposas, elas são as professoras da escolinha, né? Elas fazem um trabalho social, e isso estabelece um vínculo muito mais estreito com a população e principalmente com os indígenas. Na próxima, por favor. E essa estratégia da presença nós cumprimos, vai passando. Vida, pode passar. Vida, combate, trabalho, próxima, e proteção, próxima. Vida é tudo que nós fazemos para nós, para melhorar nossas condições de vida e que a gente tenha alguma autonomia. Então a gente produz alimento, a gente cria animais, a gente tem a escolinha, a gente tem o posto de saúde, enfim. Trabalho é tudo que a gente faz para a população. A mesma coisa que a gente faz para a gente faz para a população. A gente produz alimentos, aí nós temos sempre um técnico agrícola, um sargento que é um técnico agrícola que ensina a população e os índios a produzir alimento. Né? A gente dá o atendimento de saúde, as nossas oficinas ajudam a recuperar casas, enfim. O atendimento de saúde, importantíssimo, como eu disse, né? Tudo feito em prol da população. Combate é a atividade militar propriamente dita. As patrulhas de fronteira, são os planos, a fiscalização dos marcos de fronteira, é uma atividade permanente. E, por fim, proteção é o que a gente obtém com isso. A gente faz a proteção do meio ambiente, a gente faz a proteção das comunidades indígenas, a gente faz a proteção dos recursos naturais e faz a proteção das infraestruturas críticas, né? Tudo que existe de represa, de linhas de transmissão, de gasodutos e etc. assim por diante. Próximo. Meu chefe de Estado-Maior lá, o general Jaborandi, ele costuma dizer isso. Serviu muito tempo na Amazônia, disse que na Amazônia, às vezes um mês dura uma semana, às vezes uma semana dura um mês, mas sempre um ano dura um dia. A sensação que a gente tem lá é essa. Ontem, por exemplo, eu estava em São Gabriel da Cachoeira, né, numa atividade lá. Próximo, por favor. Próximo. Essa frase, que aí está, o general Rodrigo Otávio, foi o general que comandou a Amazônia no final, no CMA, no final da década de 60, 68, 69, e o comando era em Belém. Ele concebeu toda a estratégia de ocupação e defesa da Amazônia, concebeu a estratégia da presença do Vida, Combate e Trabalho, transferiu o comando militar para Belém, para Manaus, para interiorizar, criou o grupamento de engenharia de construção, e essa frase, ela está na entrada de todos os quartéis da Amazônia. Qualquer quartel, quando a gente entra, o militar, todo dia quando ele chega no quartel, ele lê essa frase, que árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia, muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la.